Na comparação com as últimas décadas, poucas vezes se viu tamanha mobilização diante de um conflito militar como o que está em curso. Ainda que a própria Organização das Nações Unidas constate que o número de civis mortos na Ucrânia é substancialmente maior que 1.000, há várias outras nações fora do continente europeu que estão longe dos focos diplomáticos, mas seguem devastadas por crises que duram anos. Países como a Síria, por exemplo, que somam centenas de milhares de vítimas sem perspectivas de reestruturação. O discurso que a gente diz, por exemplo, que nós temos a maior crise humanitária do século XXI com a Ucrânia hoje, não necessariamente é verdade, né? Hoje, a maior crise humanitária que nós temos é o Iêmen. Mais de 14 milhões vivem em estado famélico, ou seja, passam fome. E esse conflito do Iêmen já dura 8 anos. Houve uma guerra civil no Iêmen em 2014. Só no mês passado, houve 700 ataques aéreos no Iêmen. Ataques aéreos quase sempre orquestrados pela Arábia Saudita. São 233 mil mortes diretamente ligadas ao conflito e 131 mil mortes, mais ou menos, os números não são exatos, por pessoas que morreram por causas indiretas ao conflito. Quer dizer, o sujeito precisava de tratamento médico, mas o hospital foi bombardeado. O Iêmen é um país de maioria muçulmana que fica na Península Arábica Oriente Médio. A guerra civil tem origens em conflitos étnicos. Segundo a ONU, mais de 10 mil crianças já morreram e 4 milhões de pessoas fugiram. Só que a crise humanitária iemenita não desperta a mesma atenção dos líderes globais como o conflito na Ucrânia, por exemplo, e da opinião pública. Essas regiões que a gente pode entender como mais periféricas do centro de poder do sistema global, acabam tendo muito menos importância para a agenda. Os lugares onde estão os centros mais importantes da mídia e a própria população do mundo desenvolvido e até mesmo a classe média e as populações mais prósperas, por exemplo, dos países latino-americanos, etc., sentem muito pouca identificação com o que se passa ali na área do Golfo Pérsico, com o povo iemenita. Boa parte dessas pessoas nunca ouviram falar do Iêmen na vida. Aí não é um problema nem de mídia, é um problema de educação mesmo. É um problema de aula de geografia. Em Myanmar, no Sudeste Asiático, a oposição tem promovido greves e protestos contra o golpe militar do ano passado, ao mesmo tempo em que o exército reage com violência. 10 mil pessoas já morreram na guerra civil e mais de 14 milhões, 25% da população do país, precisam de algum tipo de ajuda. Também na Ásia, mesmo com a saída das tropas americanas que invadiram o Afeganistão após os ataques de 11 de setembro, o país, cujo controle voltou para o Talibã, pode sofrer uma crise humanitária pelas sanções impostas pelo Ocidente. Já o Haiti, no Caribe, vive uma nova espiral de violência desde julho passado, quando o então presidente do país, Jovenel Moïse, foi assassinado. Gangues passaram a atuar em conflitos urbanos e mais de 800 pessoas foram sequestradas pela milícia só no ano passado. E na Etiópia, leste da África, 900 mil pessoas passam fome e 9 milhões precisam de ajuda alimentar por causa de uma guerra civil desencadeada há 2 anos. É um dos conflitos mais brutais, com relatos de assassinatos de civis e estupros em massa. A visibilidade da América do Norte e da Europa e do Japão, né, tem muito mais peso para o cenário internacional conforme ele é organizado. Isso quer dizer que existe também uma espécie de invisibilidade, que também é o seguinte, a ideia de que coisas desse tipo acontecerem em países da África é naturalizado. A coisa do pós-colonialismo mal resolvido em vários países da África, onde há instabilidade política, onde há guerras civis constantes, problemas de banditismo, e acho que também tem um pouco de racismo.
Os especialistas ouvidos pelo Jornal da Gazeta concordam que sempre há escolhas midiáticas, mas que os critérios nem sempre são automáticos. Envolvem, segundo eles, os donos dos grupos de comunicação, que muitas vezes têm relação com quem está no poder. Outra questão levantada é a da fuga em massa desses conflitos. Será que os refugiados da África ou da crise na Venezuela, por exemplo, têm o mesmo tipo de acolhimento que os da Europa? E, infelizmente, varia, porque quando nós estamos falando de refugiados, nós estamos falando de questão humanitária. Nenhum tipo de predileção ideológica ou embate ideológico deveria ser capaz de frear ou criar algum crivo em relação ao deslocamento das pessoas, né? Nós recebemos uma grande demanda de refugiados venezuelanos, né? Mas a gente, em algum momento, a retórica era, obviamente, calcada desse recebimento no embate geopolítico e ideológico que se dava entre essas forças, né?